Bom, vamos lá, então vamos retomar. Ontem, no final da aula, eu expliquei para vocês o conceito de hegemonia, e aí eu pedi para que vocês tentassem pensar, de acordo com o conceito, que vocês tentassem pensar um país, nos dias de hoje, que exerce a hegemonia, né, que se utiliza da sua cultura e do seu poder militar para poder se sobrepor a outros países, a outros povos. E eu anotei aqui, a Gabriele falou, né, deu o exemplo dos Estados Unidos. Se a gente pensar no conceito de hegemonia, os Estados Unidos acabam sendo um país, nos dias de hoje, que se apropria, né, se utiliza da sua força militar e se utiliza da sua cultura para poder se sobrepor e exercer, na verdade, uma dominação mesmo, né, sobre outros povos. E aí, hoje eu ia retomar para explicar o porquê que os Estados Unidos se encaixam dentro do conceito, né, de país hegemônico. Então, vamos começar falando a partir do aspecto cultural. Eu vou até fazer, né, reforçar aqui, né, ontem a gente definiu, né, que hegemonia é a supremacia de um povo sobre outro através da sua cultura ou do seu poder militar. A Gabriele trouxe os Estados Unidos como exemplo, e agora a gente vai entender isso. Então, vamos começar pelo ponto de vista cultural. Como é que os Estados Unidos utilizam a sua cultura para poder exercer domínio sobre outros povos? Vocês conseguem pensar um exemplo? Dona, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o racismo, mas eu não sei se tá certo. Porque, tipo, eles são meio preconceituosos com os negros. Mas eu acho que isso não tá ligado com a hegemonia em si. Não está ligado com a hegemonia em si. Na verdade, o preconceito, né, o racismo, digamos que é uma consequência da hegemonia, mas não é o caminho, não é como eles exercem a hegemonia, tá? A Gabriele colocou ali da força militar. Segura um pouquinho, Gabriele, a gente vai falar da força militar daqui a pouquinho. Vamos entender primeiro o jeito, digamos assim, mais pacífico, né? Que seria aí os instrumentos culturais. Alguém tem alguma ideia? O comércio, dona? Oi? O comércio vendendo produtos de lá? Não o comércio propriamente dito, não ele, né? Não o ato da gente trocar coisas, mas tem um aspecto que se relaciona com o padrão de consumo, sim. Vamos guardar essa ideia um pouquinho. Mais alguém pensa em algum aspecto, tem alguma ideia de como eles usam a cultura para dominar outros povos? Os filmes, dona? Os filmes, as séries, contam? Como que eles se utilizam disso? De filmes e séries? Tá certo. Filme, série é um dos instrumentos culturais que eles se utilizam para exercer domínio. Você consegue desenvolver um pouquinho como seria isso? Como que eles usam? Ah, então as séries e os filmes, eles dominam os outros países porque a maior produção de filmes e séries são nos Estados Unidos. Hollywood, essas coisas. É uma indústria, né? Então a gente consome, né? Para a gente entender esse processo, nós vamos usar o nosso país como sendo alguém dominado por os Estados Unidos, tá bom? Só para ficar mais fácil vocês entenderem. Sim, quando
a gente vai ao cinema, quando a gente vai assistir uma série, a gente acaba consumindo um produto da cultura estadunidense, né? A gente acaba consumindo, através desses filmes, dessas séries, alguns aspectos do jeito que eles vivem, né? Então, alguns aspectos de convívio social, algumas coisas relacionadas ao modo de consumo. Então, assim, às vezes a gente está vendo um filme, está vendo uma série, e começa a se inspirar. Nossa, eu queria me vestir que nem aquela personagem, ou queria comer aquela comida que apareceu na série. Então, assim, através dessas obras de ficção, eles acabam exercendo esse domínio, esse fascínio, né, sobre outros povos. Sem contar que tem alguns filmes, até algumas séries que acabam exaltando, né, e colocando, assim, os Estados Unidos como sendo o melhor lugar do mundo para se viver. Lá não tem problema, lá não acontece nada, tá certo? Só um minutinho, pessoal. Oi, gente. Oi. Voltando. Queria avisar um negócio. Você quer avisar uma coisa, João? Pode avisar. Sobre a Luísa. Eu vi. Ela faltou porque o avô dela morreu hoje. A gente viu no grupo, ela colocou no grupo da escola. Aí queria falar pra dona. Ai, João, obrigado por me avisar, viu? Tá lá no grupo, dona, que tá os professores e os alunos. A mãe dela mandou uma mensagem lá. Posso mandar no grupo aqui. No grupo da sala? Eu tô vendo. Mandei no chat. Ai, gente, que tristeza. Bom, João, obrigada por avisar, porque eu realmente só ia ver isso aqui depois da aula. Ai, gente, que tristeza. O que eu tava falando? Que agora até perdi o fio da meada. Você tava falando que eles usam dos filmes aí, por exemplo, tem uma pessoa com uma roupa bonita, aí você tá assistindo um filme, você fala, quero se vestir igual aquela pessoa. E não sei o quê. Tá. Dos filmes e da ideia de que eles também, dentro desses filmes, querem vender essa imagem de que eles são um país, assim, excelente, que eles defendem todo mundo. Não tem um monte de filme que sempre aparece, assim, os Estados Unidos salvando o mundo de alguma ameaça? Nos anos 90, principalmente, né, tinha muito filme, assim, filme de catástrofe. Então, tinha de meteoro chegando e quem salvava salvava o mundo era alguma ideia dos Estados Unidos. Teve filme de invasão alienígena e quem salvava o mundo era os Estados Unidos. Então, assim, eles tentam vender essa imagem através dos filmes de que eles são um país que vai salvar a humanidade. Então, isso é um jeito de se colocar, né, de se sobrepor sobre outros povos. Tudo bem até aqui? Sim, dona. Sim. Ok. A Gabriele colocou no chat as músicas. Sim, através das músicas, a gente também, eles também exercem a sua supremacia. A gente consome muita música que vem de lá, né? Do mesmo jeito que a gente consome os filmes, a gente consome música, a gente consome literatura, a gente consome jogos, né? A gente tem esse desejo, né, de consumir mesmo esses produtos que eles nos oferecem. E para a gente isso é um processo tão natural que a gente não para pensar, né, que na verdade isso está sendo essas atividades, né, esses produtos culturais são usados para exercer algum domínio sobre a gente, né? Porque vamos combinar, na hora que você está lá, abriu o Netflix, está procurando uma série para assistir, ninguém fica pensando, nossa, o que será que o autor queria dizer com isso? Não, você só quer assistir a série para se divertir.
Ou quando você vai ouvir uma música, nossa, que será, né? Será que existe alguma coisa por trás dessa música? Eu coloquei a música porque eu, sei lá, quero ouvir, quero dançar, quero cantar. A gente não faz essa análise. Porque esse processo de utilização da cultura é uma coisa que ficou meio... Ela parece normal, ela parece a regra do jogo, entende? Então, a gente não tem essa preocupação. A gente realmente só percebe quando a gente para falar disso. Tá certo? Aí, falando... tentando fazer relação com a questão lá do comércio, um outro jeito que se utiliza da cultura é a gente querer imitar o padrão de consumo desse país. A gente, às vezes, deseja consumir alguma coisa de uma determinada marca, sei lá, eu quero uma mochila da Nike, né? Porque eu acho legal, é bonito, aquele loginho lá deles. E aí a gente, tipo, a marca é uma marca estadunidense. Eles vendem essa ideia também de que eles são melhores, né? São melhores no esporte, são vencedores. E a gente consome isso sem fazer essa análise, tá certo? Então, esses aqui são alguns exemplos, pessoal, de como eles se utilizam desses aspectos da cultura para se sobrepor. Alguém me deu um exemplo ontem que eu achei muito interessante, é verdade. Outro aspecto é através da língua, né? Vamos supor, se a gente conseguisse, né, sei lá, ganhasse uma viagem para ir para qualquer lugar do mundo, qual que é o idioma que eu deveria saber falar para conseguir me comunicar em um país que não fala a língua portuguesa? Inglês. Professora, isso que eu queria falar também querendo ou não, eles usam a língua também para fazer disso uma, entre aspas, chantagem, porque hoje em dia qualquer país que você vai viajar tem que saber falar inglês. Então, ou você fala inglês ou você fala a língua do país, entendeu? Eles também se utilizaram disso, porque né, essa dominação, né, essa relevância que eles acabaram desenvolvendo, fizeram com que o idioma que eles falam seja meio que o idioma padrão. Aí vocês vão falar, mas professora, peraí, não se fala inglês somente nos Estados Unidos, né? A gente tem o Reino Unido que fala inglês, tem outros países do mundo que foram colonizados pelo Reino Unido que também falam inglês. É verdade. Só que essa ideia de que para você se comunicar fora do seu país, a língua base é o inglês, isso se consolida com a ajuda dos Estados Unidos, tá? A gente fala, né, geralmente, hoje em dia nem tanto, mas há algum tempo atrás, as propagandas de escolas de inglês, por exemplo, de escola de idiomas, falavam, o inglês é a língua mais falada do mundo. Se a gente for pensar friamente, a língua mais falada do mundo é o mandarim, né, que é a língua que se fala na China. Porque lá tem, né, o lugar que tem mais gente no mundo e todo mundo lá fala mandarim. Só que quando eles falam que o inglês é a língua mais falada no mundo, é nesse sentido de que em qualquer lugar do planeta que você for visitar, se você souber falar inglês, tá tudo certo, você vai conseguir se comunicar tranquilamente. Senão, você vai passar uns apertos. Então, a língua também é um desses instrumentos. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos pensar agora na força militar, né? Aí eu vou voltar também no que a Gabriele colocou no chat, né? Ela escreveu aqui. Eles usam seus armamentos, né? Para poder exercer esse domínio. É essa a ideia, né? A gente está falando do exército mais poderoso da Terra. Oi.
E também eu acho que eles usam um pouquinho do dinheiro, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos não é nada tão caro. É tudo baratinho. Agora, se for comparar aqui no Brasil, as coisas já é mais caro. Então, eles meio que, tipo, se você perguntar, se eu te perguntar, você sabe um lugar que tenha coisa barata, tipo roupa, celular, o povo vai falar Estados Unidos. Aí, querendo uma pessoa, vai ficar, algumas pessoas ficam ansiosas e acabam viajando direto lá para os Estados Unidos só para comprar roupa, essas coisas. É porque é fabricado lá, então fica meio barato também. É, e também por causa do preço. Então, E o gente, imposto. tudo isso que vocês estão falando é real. Mas, na verdade, tem um outro pano de fundo aí que não necessariamente está ligado com a hegemonia, viu, José? O que rola? Para nós, por exemplo, parece tão barato, muito simples, gente, porque a nossa moeda está desvalorizada. $1, né, até esse tempo estava mais de R$ 5. Então, realmente, quando você também está comprando em dólar, então se você tem dólar e vai comprar em dólar, parece barato mesmo, né? O que a gente está falando, né? Essa sensação de ser mais barato tem a ver com isso, com o poder de compra da moeda do país de origem. No nosso caso, o nosso dinheiro anda muito desvalorizado, por isso que as coisas parecem tão caras. Né, como vocês falaram, quando a gente compra alguma coisa, porque a gente não precisa ir para lá, vamos dizer assim, né? Dá para comprar muita coisa pela internet para receber aqui. Só que tem todas as taxas, tem a conversão do dólar para o real, porque, né, eu não sei vocês, mas eu não tenho dólares guardados. Então, se eu for comprar alguma coisa, tem que ser em real. Então, quando a gente faz conversão de moeda, embute todos os impostos, os produtos ficam mais caros. Então, cuidado para vocês não misturarem as estações aí, tá? Olha aqui, o Miguel atualizou para a gente a cotação do dólar, tá R$ 5,53. Então, né, meus caros, fica difícil mesmo, para a gente vai ser sempre caro mesmo, né? Enquanto a gente não conseguir baixar esse preço do dólar aí. Mas vamos voltar aqui Gente, vamos voltar para a questão militar. Os Estados Unidos possuem, então, o exército mais poderoso da Terra, né? É o exército que mais recebe investimentos. O governo estadunidense põe muita grana nas Forças Armadas, tá certo? A indústria de armamentos, né, que é a indústria bélica, é uma das indústrias mais fortes dos Estados Unidos, tá certo? E isso diz muita coisa sobre também a maneira como eles vivem. Essa ideia do porte de armas ser liberado em vários estados estadunidenses vem do fato dessa construção, né, dessa ideia de que muitas indústrias que fabricam armas estão nos Estados Unidos e, gente, como é que uma indústria ganha dinheiro? Produzindo. Se ela produz, alguém tem que comprar. Então, essa ideia é muito presente nesse hábito estadunidense. Vocês podem observar, geralmente, quando a gente está falando de algum conflito que está rolando pelo mundo, houve as primeiras notícias, daqui a pouco você já está percebendo que os Estados Unidos está indo se envolver. Se ele não é um dos causadores do conflito, ele está indo para lá para ajudar a resolver. Manda tropa e vamos tentar resolver. Tudo quanto é conflito que existem no mundo, é muito difícil algum que eles não se envolvam. Justamente porque precisa fazer essa força tão poderosa funcionar, né? E aí, a gente não está falando só dos grandes conflitos que vocês vão estudar esse ano. A gente está falando de estratégias mesmo. Por exemplo, acho que talvez uma das coisas mais recentes, historicamente falando, foi o que aconteceu no pós-11 de setembro, né? Acho que vocês já pelo menos ouviram falar, né? O atentado às Torres Gêmeas,
quando os aviões se chocaram lá, derrubaram o prédio, atacaram o Pentágono e tudo mais. Não é verdade? Gente, licença um minutinho. Oi? Ai, José, você me assustou. Eu tô de fone. Pronto, pessoal, desculpa aí. Vamos retomar. Então, depois do 11 de setembro, os Estados Unidos, para tentar caçar quem tinha sido responsável por aquilo, invadiram 2 países. Invadiram primeiro o Afeganistão e em 2003 eles invadiram o Iraque. Essa invasão, né, ela se dá com a ajuda, principalmente a do Iraque, né, com a ajuda do exército britânico. E eles ficam no Iraque por quase 10 anos. Durante a presença do exército dos Estados Unidos em território iraquiano, aconteceu o assassinato do presidente do país, e uma vez sem presidente, uma das explicações para a permanência do exército lá é que eles estavam tentando restaurar a ordem no território. Só tem um pequeno detalhe, né? Iraque, pessoal, ele está numa região que é muito rica de um recurso que os Estados Unidos gostam muito. Alguém sabe me dizer que recurso natural é esse? O petróleo? Petróleo, né? Então, essa história de restaurar a ordem, de tentar apaziguar os ânimos porque não tem presidente e tudo mais, era, né, simplesmente um discurso, né, para poder esconder as Peraí, Pro, onde que não tinha presidente? No Iraque? Quê? No Iraque que não havia presidente? O presidente foi morto enquanto o exército estava no território iraquiano. E aí, o que Então, por aconteceu, aí, dona? vocês tirem as suas próprias conclusões, não é mesmo? O que aconteceu é que eles usaram essa desculpa de que não tinha presidente, então eles iam ficar lá para organizar o país.
Só que essa brincadeira durou por quase 10 anos. Quem controlava o território iraquiano, o povo iraquiano, os interesses do Iraque, eram os Estados Unidos através das suas forças armadas. Então, assim, pessoal, esse é um exemplo, como eu disse, historicamente recente desse poder, do uso do poder militar para poder controlar os interesses, controlar os países, vamos dizer assim, né? Ter esse domínio sobre os países. Existem também alguns outros fatos históricos onde o poder militar também, o poder militar dos Estados Unidos também interferiu em processos que estavam rolando em outros países, como, por exemplo, as ditaduras latino-americanas. Então, enquanto o Brasil, a Argentina, o Chile e tantos outros países aqui da América do Sul passavam por regimes ditatoriais, o exército estadunidense estava ajudando as pessoas que estavam no poder a manter a ditadura funcionando, né? Com a ajuda da CIA e com a ajuda do FBI, em alguns casos, para manter aquele regime instaurado. Então, é até interessante a gente pensar que um país que prega a liberdade, como eles pregam, porque também uma das coisas usadas para justificar a presença no Iraque era que o Iraque vivia sob uma ditadura, então eles estavam indo para lá para levar liberdade e democracia, ajudou, durante aí o período ditatorial na América do Sul, ajudou as ditaduras a se manterem no poder. Então, é assim, eu ajudo o lado que me interessa naquele momento. Né? Esse meu discurso de que queremos terras livres e tudo mais vai depender sempre do meu interesse em determinado momento. Em quem que eu estou querendo ajudar, o que eu vou ganhar com isso. Então, essa estrutura, esse uso do exército para dominar outros povos. Aí, gente, é aquilo. Quando a gente está falando do uso do poder militar, vai ter, né, algumas situações de combate mesmo, né, de uso de força física, de uso de armamento e tudo mais, né? No caso dos Estados Unidos, a gente sabe das ações militares, mas geralmente o uso da cultura é o caminho menos impactante, vamos dizer assim, é mais discreto usar a cultura para essa dominação, tá certo? Gente, deu para entender o que é esse processo? Como que essa dominação rola pela cultura e pelo poder militar? Sim, dona. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, retomando, essa minha explicação toda para vocês compreenderem como se dá a estrutura da hegemonia, para que a gente possa entender o que aconteceu com a hegemonia europeia, tá certo? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente retomar aqui o texto. Então, vamos lá. Ai, não estou conseguindo tirar esse quadradinho daqui. Então, deixa ele quieto ali mesmo. Bom, hegemonia europeia e a divisão do mundo em Oriente e Ocidente. Então, assim, a hegemonia da Europa, ela vai se estruturar através aí de quase 500 anos de história. Porque quando a gente começou lá quando eles começaram, a gente não, eles, né, começaram com o processo das grandes navegações,
no século XV, eles já estavam aplicando essas características da hegemonia sobre os territórios onde eles estavam chegando, invadindo e se apropriando. E esse período da expansão marítimo-comercial, que a gente chama, né, de grandes navegações, foi o início desse processo, porque a Europa se consolidou como hegemônica até durante o século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e no início do século XX, porque ela foi perder força, a hegemonia europeia foi perder força no início da Segunda Guerra, tá certo? Perdão, gente, no início da Primeira Guerra, foi onde foi perder, eles foram começar a perder um pouco de força, e quem foi tomando esse espaço aos pouquinhos foi os Estados Unidos, tá certo? Bom, nesses processos de navegações, quando eles se apropriam, né, e se incorporam territórios da África, da América e da Oceania, e passam a fundar aí as colônias, né, os territórios onde eles, como eu disse, se apropriaram e buscaram estabelecer essa relação de domínio, isso garantiu para eles um acúmulo, né, que a gente chama inicialmente de acumulação primitiva do capital. Tá certo? A gente falou lá no início das aulas que, na real, o que rolava era que a origem da riqueza da Europa é resultado desses processos colonizatórios, né? Que eles invadiam os territórios, se apropriavam das riquezas, escravizavam pessoas, e isso fazia com que eles conseguissem juntar riquezas, né? E aí, isso que a gente chama de acumulação primitiva do capital tem relação direta com esses processos. Vamos pensar no termo? Olha só, gente, acumulação primitiva do capital. O que é acumulação? Acumular. Juntar. Quando você guarda muita coisa, ela fica, tipo, muito tempo lá. Você joga uma coisa, depois você joga outra, e quando você vai ver, tá aquela montanha de coisa, tá em um lugar pequeno que não cabe mais. Acumular, então, é juntar, certo? Primitiva, pessoal. Primitivo é antigo. Antigo. Da idade dos caras que descobriu fogo, essas coisas. Alguma outra interpretação por primitivo? Dona, sei lá, que não tem conhecimento? Alguma coisa desse tipo, assim? Ainda não. Alguma outra ideia do que poderia ser primitivo? Nesse caso aqui, não é essa ideia que vocês têm da palavra primitiva. Aqui, no acumulação primitiva, é a acumulação primeira. Primitivo de primeiro, tá? Então, é a primeira acumulação, primeiro juntar do capital. Esse capital aí é o quê? Ninguém sabe o que é capital? Capital é o lugar principal do país ou do estado. Por exemplo, nesse caso, José, não é essa capital que eu estou falando, tá? Alguém sabe um outro significado para a palavra capital? Gente, capital aqui é de capitalismo, né? Capital, dinheiro. Então, quando eu estou falando de capital, o capital é dinheiro, riqueza, tá bom? Então, ó, acumulação primitiva do capital. Então, o primeiro, primitivo, né? O primeiro capital, dinheiro, que eu consegui juntar, certo?
Acumulação primitiva do capital. O primeiro dinheiro que eu juntei. O primeiro dinheiro que eu acumulei. Tudo bem isso aqui, gente? Conseguiram entender? Acho que sim. Sim. Sim, gente. Quem não entendeu, por favor, fale, tá? Não fica com a dúvida. Então, acumulação primitiva do capital. Então, o primeiro dinheiro que a Europa juntou, ela juntou pelo processo de colonização. Tá certo? Então, aquilo que a gente já tinha conversado, a única diferença é que eu não tinha dado o nome correto ainda. O nome para isso, então, é acumulação primitiva do capital. Esse primeiro dinheiro que a Europa juntou serviu para que ela investisse em outras situações que geraram mais dinheiro para ela. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Já são 8h14, eu vou, se não existirem dúvidas, a gente vai encerrar por aqui para não atrasar vocês também. Tá certo? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Não, dona. Então, gente, eu vou interromper a gravação